Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Se colocar de pé, fazer uma oração. Depois da oração, a nossa irmã Aline toma a direção do trabalho, que hoje é a escola dominical. Oramos. Senhor Deus, o meu Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por essa graça, por essa oportunidade que nos deu. Pode ser a única oportunidade que o Senhor está nos dando, nós não sabemos. Meu Deus, recebe o louvor da tua igreja nesta noite, na tua glória. Meu Deus, abençoa a tua filha que vai administrar a tua palavra. Usa com a sabedoria do teu Espírito Santo. Abençoa a tua igreja que vai ouvir a palavra, que guarda a palavra e pratica a palavra. Meu Deus, continua aguardando o pastor por onde ele está. Continua aguardando a família deles também. Preparando para ir para a glória. Pai, assim nós oramos e te agradecendo. Em nome de Jesus, nossa irmã Aline, louvado seja Deus. Quando a irmã estiver louvando, tirar dízimo e oferta para a casa de nosso Pai. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quero pedir o presbítero Aderlan para que esteja louvando o hino da harpa. Nós vamos louvar junto com ele, o 432. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos lá, Deus, louvar a Deus com o hino 432. Minha vida seja, aleluia, consagrada a ti, possa sempre tu por mim operar o seu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim, e meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, aleluia, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, aleluia, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro, minha vida toma para ser Senhor,
tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, aleluia, a minha alma lava, Salvador, com teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite vamos apresentar nossos amigos que nos visitam. Está conosco nosso amigo Cassiano, onde está? Está ali, Deus abençoe. Nossa amiga Isabelle, onde está? Nossa amiga Isabelle está ali. Nosso amigo Carlos Eduardo, onde está? Está ali no grupo. Nosso amigo Guilherme está ali atrás. Como a igreja vão receber nossos amigos que nos visitam? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e sinta à vontade, a casa é sua também. Amém. Glória a Deus. Essa noite nós estaremos dando início ao primeiro trimestre de 2024. Como de costume, no primeiro domingo do mês é a nossa Santa Ceia. Então, na terça-feira, a gente sempre dá o conteúdo da escola bíblica. E o título da nossa lição, na realidade, o título da nossa revista é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Nossa primeira lição tem como título A Origem da Igreja. O texto áureo nos diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. A verdade prática: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A leitura bíblica, para quem não está com a revista, para que possa estar acompanhando, se encontra em Atos dos Apóstolos 2, os versículos 1 e 2, o 37 e 38. Atos 2, 1 e 2, o 37, o 38. Amém? Amém? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, conjugaram-se em o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, Deus, pelo privilégio de estar na tua casa nesta noite. Nós te louvamos, Deus, pelo privilégio de estar lendo a tua palavra, Pai, nessa noite. Pai, nós te pedimos, fala conosco, Pai, nos ensina a tua palavra, mas sobretudo, Deus, nos ajuda a guardar em nosso coração, para que verdadeiramente podemos te servir melhor, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O título da nossa lição é A Origem da Igreja. Nós vamos estar fazendo alguns comentários, meditando um pouco, porque o tempo na terça-feira se torna um tempo menor para o conteúdo. Então a gente não vai, e nem todo mundo também está com a revista para que possa acompanhar.
mas mesmo assim nós temos a oportunidade de começar um trimestre e eu preciso dizer que nós estamos muito felizes porque nós tivemos no último trimestre, 2023, nós tivemos mais de 100 pessoas na classe de adultos, né, matriculados. Ter dias de 60 e poucos, 70, e a gente pôde aprender do Senhor. E como a gente tem aprendido do Senhor na escola bíblica, né? Quem não tem esse costume, quem não tem conseguido estar na escola bíblica, que possa estar pedindo força a Deus para que nesse início de ano possa estar fazendo parte, porque grandes coisas tem feito o Senhor na classe de adultos, na classe de jovens, de criança, e tem sido uma bênção, amém? Até porque a palavra do Senhor diz que o povo perece porque lhes falta conhecimento. E na casa do Senhor, na escola bíblica, é o momento que a gente tem de aprender do Senhor, aprender devagarinho, conversando um pouco, escutando as experiências, e a gente precisa estar aprendendo cada vez mais do Senhor para poder servir melhor. A introdução da revista, que tem como título A Origem da Igreja. É engraçado como muitas vezes uma coisa que é tão comum, a gente fala tanto na palavra igreja, que às vezes a gente não pensa muito sobre qual é a origem da palavra igreja, né? Aonde foi que ela surgiu, por que que ela surgiu, ela surgiu lá no Antigo Testamento, ou ela surgiu no Novo Testamento, né? O que é mesmo a igreja, qual é a importância que a igreja tem para a nossa vida. E após a pandemia, assim que veio a pandemia, foi meio desesperador ficar longe da igreja. Quem lembra? Gente, como foi difícil. Eu não sei se foi difícil para tu, mas eu me lembro que era doloroso ficar longe da igreja. E às vezes a gente fica sem vir um culto, né? E falta, mas quando não podia vir, era muito difícil ficar longe da igreja. E aí depois nós tivemos a oportunidade de estar aqui, poucas pessoas, mas ainda assim, a igreja vazia era muito doloroso de estar aqui. Elô está ali, e participava dos cultos, e às vezes a gente vinha e se alegrava por estar na casa de Deus. Mas a falta que fazia, o contato com os irmãos, era doloroso às vezes sair. Tinha dia que a gente se alegrava pelo privilégio de estar aqui. E tinha dias que a gente entristecia, porque a gente não podia sair aqui para poder conversar, para poder sorrir, para poder ter essa relação que a gente tem na casa de Deus, que muito alegra nosso coração. E a partir daí é importante a gente pensar se a igreja tem sido algo muito importante para a gente. Ou se é um lugar qualquer que a gente pode viver sem. Tem crente que diz que dá para ser crente fora da igreja, né? Tá cheio de gente achando que dá para ser crente e morar no céu e chegar no céu longe da igreja. Até porque muitas vezes sabe que estar na igreja e convivendo e ter relacionamento é delicado. Às vezes vai ter decepção porque está lidando com gente. E aí muitas vezes é muito mais confortável dizer que ficar em casa também chega no céu e que ninguém precisa de igreja para estar no céu. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Tem pessoas que depois da pandemia não voltou à igreja e disse que está tudo bem, que está tudo certo. E lá em casa, que estando lá na casa, evita um monte de coisa porque não está convivendo com gente que dá trabalho, Tássia. E é mais fácil mesmo, né? Estar lá no seu cantinho, mas perder a comunhão com o irmão e achar que dá para chegar no céu fugindo dos relacionamentos é meio contraditório. Porque se a gente olhar para a história de Jesus, a gente vai conhecer que o nosso Salvador, enquanto ele esteve na terra, ele vivia de relacionamentos, né? De diálogo e de relacionamento. Tinha uns mais tranquilos, que andavam bem pertinho dele. Tinha uns mais temperamentais, que também andavam perto dele. Mas era assim. Então, nessa noite, é muito importante que tu comece a pensar, e eu também, sobre qual é a importância da igreja para a tua vida. Qual é a importância da igreja para a minha vida? Aonde foi que ela surgiu? Por que para umas pessoas é algo tão importante a igreja? E por que para outros não é tão importante assim? É muito importante a gente pensar sobre isso.
Uma leitura rápida no Novo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja é de fato, e que importância ela tem. O que é a igreja de fato e qual é a importância dela? Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade. Pedro a chamou de geração eleita. Nessa lição, mostraremos que a Bíblia, de fato, revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a Eclesias, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Muitas vezes a gente depara com determinadas conversas com pessoas que falam que a igreja é uma organização humana. E nós sabemos que, de fato, há fatos e há parte da igreja que é uma organização humana. Mas se eu colocar no meu coração e na minha mente que a igreja é só uma organização humana, eu estou comparando a igreja com uma associação qualquer, com uma reunião qualquer. E eu não posso viver o que eu vivo dentro da igreja de Deus aqui na terra e não entender que a igreja ela é uma instituição divina. Nós vamos perceber que o povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo é usado para referir a um ajuntamento de povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. A gente vai perceber, lendo o Antigo Testamento, que sempre Deus chamava o povo para uma determinada conversa, para um determinado acordo, em uma determinada reunião. Mas no Antigo Testamento nós não vamos ver uma palavra que está referindo de fato à igreja. Existia um povo selecionado, um povo eleito de Deus, e aquele povo, em alguns momentos da história da Bíblia, Deus chamava eles para um concerto, para uma reunião. Quando dizia, tira, leva para tal lugar, leva para fora do arraial, leva para dentro, e começava a dialogar com esse povo. No Antigo Testamento a gente vai ver claramente o fato do povo de Deus reunido. Nesse aspecto, o uso é de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Até aqui eu quero que vocês entendam, quem tem a revista pode estar lendo melhor em casa, que no Antigo Testamento não há uma referência para o nome de igreja. Há uma convocação de Deus sempre que ele tinha que falar algo para alguém, que ensinar algo para alguém, para o grupo que era o povo de Deus. Dessa forma é descrita como o povo reunido, a congregação do povo, a multidão, congregação de Israel e grande ajuntamento. O termo, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins cultos ou não. A gente vai perceber que todas as vezes que Deus reuniu o povo dele em assembleia para fazer um concerto com aquele povo, ele reunia o povo eleito, a nação de Israel. Então era um povo escolhido, uma nação escolhida de Deus, e reunia. E geralmente o nome parecido com a igreja no Antigo Testamento, ele vai ser como se fosse uma convocação, um decreto. Então é isso que se assemelha ou que dá a ideia de igreja no Antigo Testamento. Mas perceba uma coisa, no Antigo Testamento, todas as vezes que eram convocados para reunião ou para alguma coisa relacionada a Deus, só era o povo de Israel. Então era uma nação selecionada que era o povo de Deus e que era reunido naquele lugar. Agora vamos perceber que no Novo Testamento já muda. A palavra para a igreja é eclesia, que se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá. Não é apenas, preste atenção nisso aqui que vai fazer toda a diferença para você compreender toda a lição. Não é apenas uma raça ou uma nação, mas todos aqueles que, de diferentes raças e nações, que foram comprados pelo sangue de Cristo. No Antigo Testamento, era uma nação escolhida de Deus. Não era a palavra igreja que se referia a esse ajuntamento. No Novo Testamento, já passa a ser diferente. Já significa o quê? Todos aqueles de diferentes raças e nações
que foram comprados pelo sangue de Cristo. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Não é um grupo que Deus chama para um concerto ou para uma conversa. É um grupo de pessoas, independente de raça, de credo, que foi comprado pelo sangue de Jesus e que agora se reúne para adorar a Ele. Essa é a diferença da igreja, do que diz igreja no Novo Testamento. Jesus, por exemplo, usou o termo eclesias como um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Quem é a igreja do Senhor? É o povo adquirido pelo sangue de Jesus. Essa é a igreja do Senhor. Dessa forma, o uso paulino de eclesias, nas suas epístolas, designa sempre a comunidade dos salvos. Essa é a igreja do Senhor. Assim veremos Paulo saudando a igreja, ensinando as igrejas, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja. Na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelo bispo em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de outra denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus, através do Espírito Santo, com suas divinas nomeações para cumprimento da sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante, universal e da igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Eu quero parar um pouquinho aqui para te ajudar a pensar junto comigo que se no Antigo Testamento não aparecia de forma nenhuma o nome, não aparecia de forma nenhuma o nome de igreja, já me ajuda a entender, e espero que tu entenda isso também, que a igreja ela surge no Novo Testamento. É muito importante para a gente como cristão que a gente saiba determinadas coisas da Bíblia Sagrada, que a gente saiba dizer. A Bíblia diz que a gente precisa saber falar quando a gente for questionado pela nossa fé. E muitas vezes a gente acha que a gente não precisa. Tem pessoas que muitas vezes questionam, tem dúvida, e que a escola bíblica, gente, ela nos ajuda a tirar determinadas dúvidas. Então, que a gente possa pensar que igreja, como igreja do Senhor, ela surge no Novo Testamento. O segundo ponto é a igreja como criação divina. Muitas pessoas acreditam que a igreja é uma invenção do homem, que não é importante estar na igreja, que a igreja, a pessoa peca, faz um monte de coisa, na igreja tem gente mais errada do que eu. Vocês já ouviram falar isso? Lá tem gente pior do que eu, é melhor ficar dentro de casa, porque lá é pior do que eu. Eu quero que a gente comece a pensar sobre o que é a igreja para Jesus, o que é a igreja para Deus. Porque muitas vezes a gente pouco pensa, a gente tem nossas opiniões, nossos pensamentos, mas nessa noite o Senhor ele quer nos lembrar como é que Ele definiu a igreja dele. E tu precisa começar a pensar também se tu tem sentido prazer de estar na casa do Senhor. Se tu se alegra de estar na casa do Senhor, se tu sente falta de estar na casa do Senhor. Eu costumo brincar, e durante essa semana eu estava lembrando.
Às vezes, para sair daqui, meu esposo tem que ficar o tempo todo chamando, porque se deixar, eu fico aqui o tempo todo procurando gente para poder conversar. Eu fico por aqui, porque eu tenho prazer de estar aqui. Eu tenho prazer de ficar olhando para as irmãs. Eu tenho a alegria de estar aqui, olhando para os meninos, conversando. Às vezes eu vou lá, depois invento uma outra coisa para voltar. E Deus me lembrou isso essa semana. Da alegria que eu tenho de estar na casa dele. Eu tenho prazer de estar. Eu vou, eu enrolo, daqui a pouco eu volto. Sabe por quê? Porque eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Quando eu olho para os irmãos, eu tenho a alegria de ver os irmãos. Tem aqueles mais próximos, aqueles um pouco mais distantes, mas o sorriso nos alimenta, o sorriso nos alegra. Então a gente precisa pensar, se a gente não tem entendido a importância de estar na casa do Senhor, tem alguma coisa errada. A gente não compreendeu como é que Deus vê e o que é a igreja de Deus para Ele. Porque não é o que nós pensamos, não é o que nós achamos, é o que Deus diz que é. E nessa noite é para a gente lembrar como é que Deus vê a igreja, como é que Deus define a igreja, como foi que ela surgiu na Bíblia Sagrada e na história do cristianismo. O ponto 2, a igreja como criação divina. A igreja como ideal de Deus. Olha que coisa legal. Imagina que tu faz parte de um projeto, e eu também, e é um ideal de Deus. Quem idealizou foi Deus, quem criou foi Deus. Às vezes a gente tem mania de achar que nosso Deus é um Deus meio desorganizado, irmão Micael, que vai mudando os planos, que o homem interfere no plano, daqui a pouco ele refaz o plano. Não é verdade. Não é verdade. Não tem nada que passa despercebido. Nosso Deus é um Deus organizado e de projeto. A igreja, nós vamos entender aqui agora, que a igreja é algo que já estava planejado no pensamento de Deus e que há alguns momentos da Bíblia Sagrada que é referida à igreja como no futuro. Ou seja, havia um tempo determinado para que a igreja como igreja se manifestasse na terra. E a gente precisa aprender isso. Por que no Antigo Testamento não tinha o nome de igreja? Por que no Antigo Testamento era o ajuntamento do povo de Deus, de uma nação escolhida por Deus? E por que no Novo Testamento, igreja é qualquer pessoa de qualquer nação que resolveu ser, que aceitou, né? Que foi comprado pelo sangue de Jesus? Aí muda. Então nós precisamos começar a nos dar conta desse detalhe. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Como é que tu e eu não vai gostar de um negócio que foi idealizado por Deus? Como é que tu vai dizer que dá para ir para o céu fora do projeto que foi idealizado por Deus? Pelo amor de Deus. Lembra que nós tivemos uma lição que nós estudamos sobre desigrejados? Que aumentou um número assustador de pessoas que se dizem cristão, mas não quer estar em nenhuma denominação. Ele acha que já está bom demais e é melhor não aproximar muito. Mas que a gente possa, a partir de hoje, começar a repensar o nosso conceito sobre igreja. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja ela já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós é que achamos que a igreja, ou falamos, ou pensamos, que a igreja só é uma instituição humana. Ah, mas a igreja não é só a parede? Ah, mas a igreja não somos nós? Nesta noite, perceba que aqui não está falando de igreja enquanto um individual. Aqui está falando de igreja, a reunião dos salvos e separados em Cristo Jesus. É sobre essa igreja, e que tem relação com o templo, e que tem relação com o lugar, sim. A igreja como uma realidade concreta. Lá no Antigo Testamento, lá não parecia o nome de igreja. Mas aqui no Novo Testamento a gente vai perceber
e a igreja ela se torna uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. No início da igreja, presta atenção nesse negócio aqui. O início da igreja, ele acontece na plenitude dos tempos. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, surge a pergunta, quando a igreja passou a existir? Pense um pouquinho comigo. Até aqui, dá para ter a resposta de quando a igreja passou a existir? Quando que de fato ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala da sua existência, mas com um evento futuro. Presta atenção nesse detalhe. Por que é extremamente importante a escola bíblica? Porque Deus usa pessoas estudiosas da palavra dele para nos ensinar coisa que de forma leiga a gente não consegue perceber. Eu nunca havia percebido que isso aqui, por exemplo, a igreja, por exemplo, ela não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Em Mateus, fala da sua existência, mas com um evento futuro. Então, onde é que a igreja aparece? A igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Preste atenção nesse negócio aqui. A gente tem falado com muita naturalidade, defendido ou não defendido a igreja. Mas é muito importante que a partir de hoje a gente compreenda o que é a igreja para Deus. Aonde foi que ela surgiu? Por que ela surgiu? Por isso que eu vou fazendo perguntas, porque as perguntas elas nos ajudam a ir preparando o nosso cérebro, despertando o nosso cérebro. O terceiro ponto é a igreja como comunidade dos salvos. Regenerados pelo sangue de Cristo. Aqui a gente já percebe que se em Mateus o nome de igreja, a relação com a igreja, ela aparece com o que ainda vai acontecer, em Pentecostes, de fato, em Atos dos Apóstolos, é onde aparece mais de 20 vezes o nome de igreja, retratando a igreja. Então, lembre disso aí. Aonde é que aparece? Pela primeira vez, em mais de 20 vezes, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, leia de novo, leia os evangelhos para que a gente olhe e vai vendo aquilo que muitas vezes a gente nunca havia percebido. E aí a gente vai tendo um outro sentido para a gente. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Outra coisa que a gente aprende: quando é que alguém começa a fazer parte da igreja? Quando ele entende, ele arrepende e ele é batizado. Por isso que o pastor costuma explicar e costuma dizer da importância e pedir tanta oração quando chega próximo ao batismo. Porque o batismo é o quê? Confirmação de fé. Eu estou dizendo que é isso mesmo. Eu estou dizendo que eu entendi mesmo o sacrifício de Jesus na cruz. Eu estou dizendo que eu quero fazer parte desse grupo separado. Por que muitas pessoas vêm para a igreja, gostam de ouvir o evangelho, gostam de vir e tem problema na hora de se batizar?
Na hora que fala para batizar, a pessoa não consegue se batizar. Muitas vezes há um equívoco, que é de dizer assim: eu não vou batizar porque eu ainda não estou preparada. Ou eu não estou preparada. Vocês já ouviram isso? Eu não estou preparada, eu não estou preparada. Enquanto, na realidade, o batismo é uma confirmação de que você, de fato, quer fazer parte da igreja de Cristo. Não é que não seja importante que você já tenha tomado algumas decisões. Mas o batismo é um ato de fé, de confiança e de convicção. Eu quero dizer publicamente que eu quero fazer parte dessa igreja, que eu entendi, que eu compreendi, que eu arrependi e que eu quero fazer parte dessa igreja. Então isso é outra coisa que a gente precisa estar pensando sobre isso. Geralmente, até porque quando a pessoa ela é batizada, ela começa a fazer parte das ordenanças da casa de Deus, né? E então a gente percebe que quando você batiza e você começa a fazer parte de determinados rituais, ordenanças na casa de Deus, você aumenta a comunhão com os irmãos. E claramente você começa a ficar cada vez mais pertinho, colado com Jesus, colado com o irmão, entendendo mais as coisas, querendo avançar. E aí é tão interessante a gente pensar que o que muita gente às vezes não entende é que talvez o batismo daria a ele uma responsabilidade e uma confiança e romperia aquela fragilidade que ele tem de achar que ele não dá conta. Dizer assim: eu aceito, eu estou aqui, como a gente viu no batismo que passou. Que bênção o batismo, gente. Né? Que coisa maravilhosa foi ver o que aconteceu no último batismo. Eram pessoas com alegria, dizendo: eu quero fazer parte disso aqui. Eu quero fazer parte dessa comunidade. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu compreendi, eu quero dizer para todo mundo que eu sou crente e quero fazer parte. Então é muito importante que a gente vá percebendo a importância da igreja de Cristo para nós, para consolidar a nossa fé, para nos fazer pertencer a um determinado grupo. Quer ver? Eu vou te dizer um negócio aqui. O maior problema que a gente enfrenta, eu falei isso com os jovens há poucos dias, é que muitas vezes, na juventude, você vai sempre viver de grupo. Aliás, todo mundo gosta de viver de grupo, não gosta, gente? Não tem jeito, a gente gosta. Daqui a pouco a gente está encostando em alguém e está bom. Se identifica mais com alguém que tem determinadas características e daqui a pouco você está lá perto. É o ser humano é um ser social. Eu falando para os jovens assim: se quer permanecer firme na casa de Deus, ama a casa de Deus. Quer permanecer envolvendo e crescendo em graça e conhecimento, e Satanás não vai ter poder de tirar da casa de Deus, ama a casa de Deus. Tenha prazer de estar conversando com os meninos, com as meninas. Pelo amor de Deus, eu tenho visto, pode perceber um negócio, que o jovem que tem dificuldade de interagir, automaticamente a gente vai pedindo, tentando encostar, tentando aproximar, porque a gente sabe muito bem que o jovem que não consegue interagir, qualquer um adulto, automaticamente ele vai encostar em um outro grupo, ele vai fazer parte de um outro grupo, ele vai se envolver com uma outra coisa, ele vai dividir o pensamento. Eu até dei uma brigadinha com eles a semana passada, me parece. Eu falei assim: o jovem que ele não entende que uma confraternização de final de ano é extremamente importante, é muito grave. Porque ele vai ter que estar envolvido em algum lugar e em algum grupo. E se ele não tem prazer de estar na casa do Senhor, com os irmãos que falam a mesma língua que ele, tem algum problema. E em algum momento vai manifestar. Eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer para os pais e para as mães: ficam muito atentos. Porque os sinais, eles antecedem a muitas coisas que acontecem na nossa casa e a gente não quer ver, a gente não quer perceber. Não é normal, não é natural que um jovem, ele não tenha prazer de estar na casa do Senhor, de estar no grupo que só tem pessoas da idade dele, falando a linguagem dele. Se ele não gostar, não tiver esse prazer, automaticamente, em algum momento, a casa do Senhor já não vai ter mais graça para ele.
Então, sempre, se eu puder dar um conselho para um jovem ou para qualquer pessoa que chega na igreja, novo convertido, o meu conselho é: encosta na casa do Senhor. Tenha prazer de estar na casa do Senhor. Ah, mas eu não conheço ninguém, eu não tenho muita amizade. Começa a rodar por aí, começa. Tu vai encontrar alguém que tu vai se identificar. E é isso que vai te fazer permanecer alegre e feliz na casa do Senhor. Ah, mas eu sou assim, cheio de Deus. E Deus é suficiente. Glória a Deus pela tua vida. Mas enquanto viver na terra, nós somos um ser social. É muito importante que a gente interaja com as pessoas. Eu aprendi um negócio que é colar nas mulheres que eu vejo que são assim mulheres de Deus, as mulheres sabidas. Sabe? Porque eu vou colar nelas, eu vou conversar com elas, até quando eu não querer, sabe, Felipe? Está ouvindo o que elas estão falando porque está duro demais para mim, eu estou aprendendo. Porque eu não quero abrir mão de estar na casa do Senhor, de ter prazer nas coisas do Senhor. Então, em nome de Jesus, que a gente venha ser, em 2024, uma igreja ainda mais apaixonada por Jesus e apaixonada pela casa de Deus. Porque isso vai nos fazer ter prazer, vai fazer nos alegrar, vai fazer nos lembrar do culto para poder estar na casa do Senhor. E lembrar que a igreja é uma instituição organizada humana, mas ela é uma instituição primeiramente divina. O que nós sabemos e o pastor tem dito é que na igreja do Senhor, na casa do Senhor e na igreja do Senhor, tem aqueles que não é igreja, que não é templo e morada do Espírito Santo. Mas, então por isso eu não vou na igreja, não preciso ir na igreja. Não. Aqui é o lugar que tu vai encontrar mais igreja. Aqui é o lugar que tu vai encontrar mais gente separada. Porque num grupo desse todo aqui, tem um grupo bem grandão, não tem não, Creuza? De igreja do Senhor. Então não é em qualquer lugar que eu vou estar perto daqueles que também são igreja de Deus. Então aqui de fato é o lugar de pecador, sim, é o lugar de quem erra, sim, mas é o lugar daqueles que entenderam que não dá para ir para o céu de qualquer jeito, que não dá para ir para o céu de qualquer forma, e que tudo que a palavra dizer que é de Deus, quem é de Deus ama o que é de Deus. Não dá para dizer eu sou de Deus, mas eu não gosto da igreja de Deus. Quem é de Deus ama as coisas de Deus. E aí, a igreja é uma comunidade cristã formada de pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Ei, tem gente que acha que dá para dizer assim: agora eu vou fazer parte daquela igreja. Agora eu quero fazer parte daquela igreja. E o que a gente percebe é que hoje em dia tem muita gente que pela inteligência humana ele acha que dá conta de dizer eu quero. Mas aqui a gente entende que para fazer parte da igreja do Senhor não é por adesão, é por conversão. Se não tiver sido convertido de fato e de direito a pessoa de Jesus, ele pode até aderir, mas ele não foi convertido, então não faz parte da igreja de Deus. É exatamente esse o sentido da palavra grega, metanel. Traduzido aqui por arrependimento, significa uma mudança de mente. Assim a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que graças ao Evangelho tiveram suas vidas transformadas. Não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos os super-heróis, é porque a igreja é formada por um povo que entendeu que não dá conta só. Que não é pela força, que não é pelas coisas que ele faz, que não é pelo que ele é bom, é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então não é pelo que eu sou, é pelo que ele é. Não é pelo que eu vou fazer todos os dias, é pelo que ele já fez por mim. E a igreja de Cristo, ela compreende esse negócio. E ela não pode sair debaixo da casa de Deus. Porque é aqui que ela se fortalece, é aqui que ela se alimenta. Tem dia que a gente vem que não está nem aguentando. Tem dia que a gente acha que vai chegar aqui e que simplesmente veio, não sabe nem por que veio. Aí daqui a pouco a gente encontra um, né, Creuza? Sorri. Nem entrou na casa de Deus, mas encontrou
igreja de Deus. E aí alguém deu um sorriso, já é o suficiente para meio que desmontar a gente. O outro dá um sorriso. E às vezes desde lá na porta, né, gente? Dá aquele sorriso lindo, a paz do Senhor. E aí a gente já entra feliz. E a gente se alegra. Então quem é de Deus ama as coisas de Deus. E é aqui. Outro dia alguém me falou assim: mas eu já oro, mas eu já leio Bíblia, e eu já entendi também, eu tenho um monte de coisa que eu não faço e que eu não quero fazer mais. E eu sei que de fato era daquele jeito. Eu falei: Senhor, eu fiquei assim, falei: Senhor, fala um negócio aí no meu coração, Espírito Santo. E eu disse para a pessoa assim, falei: olha, talvez tu indo na minha igreja, tu vai chegar lá e tu vai perceber que de fato tu vai entender que tu faz um monte de coisa melhor do que alguns que estão lá, inclusive eu. Mas tem um detalhe: fazer as coisas corretas porque aprendeu vai te fazer um cidadão de bem, um cidadão respeitado, mas não te dá o céu. Ler a Bíblia, qualquer pessoa pode ler a Bíblia e aplicar que vai ser bem sucedido. Mas se não compreender que Jesus morreu na cruz e não buscar viver em obediência, não tem como chegar no céu. Vai ler a Bíblia, vai ter uma vida próspera aqui na terra, porque é um livro de sabedoria, mas não chega no céu. Então igreja pode ser o lugar de um bando de gente que ainda falta um monte de coisa para melhorar. Mas também é o único lugar que nos ensina e nos fala como é que a gente tem que fazer para poder chegar no céu. É por isso que está tendo um monte de gente que não quer vir para a igreja, gente. Porque aqui, Creuza, é o lugar que coloca a gente para obedecer. E obedecer é meio complicado, né? E tem um monte de gente que acha que o quê? Eu leio a Bíblia, eu estou dando conta só. Eu não preciso ir lá, não. Ninguém precisa dizer como é que eu tenho que fazer, não. Não tem como chegar no céu. Não tem como chegar no céu pela força do braço, porque acha que é bom e porque acha que dá conta. Se não vir, se não sujeitar, se não obedecer, se não obedecer o homem que está vendo, como é que vai obedecer a Deus que está no céu? Lendo engano. Então é a igreja sim, o lugar que vai nos ajustando e nos ajudando a chegar no céu. A igreja também, no ponto 2, selado pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso o que o apóstolo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. A Bíblia diz o quê? E Jesus é a cabeça e nós somos o quê, gente? E aí, é meio complicado, né? Vai andar meio desconjuntado, né? Então, há necessidade de reunir aqueles que compreendeu que Jesus morreu na cruz, aqueles que estão separados e buscando viver uma vida santa diante de Deus, porque é o corpo de Cristo na terra. Então, que nós possamos também entender nessa noite como é maravilhoso. Às vezes a gente lê a Bíblia e fica assim, maravilhado com o que Jesus fez. Mas eu acho que a gente pensa pouco. Que a Bíblia diz que nós somos parte do corpo. Eu acho que a gente não entendeu esse negócio, gente. Será que a gente entendeu mesmo isso? Será que a gente entendeu o que está escrito nisso? Às vezes eu fico meio assim atrapalhada, sabe, irmã Nega? Eu fico pensando assim dentro de casa. Falei, eu tenho certeza que a gente não compreendeu esse mistério. Não pode ser, a gente não pode ter compreendido esse mistério e viver uma vida muitas vezes que a gente tem vivido, né? Achando que é do nosso jeito, achando que é da nossa forma, achando que muitas vezes a gente tá melhor, que a gente dá conta melhor. Parece que a gente não compreendeu que se nós somos parte de um mesmo corpo, se a gente não andar em unidade, se a gente não conseguir andar ajustado, vai andar meio capenga, né? E aí vai ter problema. Por que que muitas vezes, eu li um dado
hoje que eu fiquei muito triste. No Brasil, mais de 80% das pessoas se dizem cristãs, mas só 32% dessa mesma quantidade de pessoas é a favor da igreja. Defende a igreja, concorda com a igreja, entende que a igreja é uma instituição importante, que é uma instituição divina e que faz a diferença. Meio equivocado, né? Porque se eu entender, se eu compreender que Cristo é a cabeça e nós fazemos parte do corpo de Cristo, a gente vai ver a importância, Tássia, da igreja de Deus na terra. Não tem como mais de 80% se dizer cristão e só 32% achar que a igreja é importante. Achar que a igreja é algo importante na terra. Tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita coisa que a gente precisa ajustar. E eu creio que essa lição, ela vem para nos despertar para muitas coisas que parece que está sendo garantido, que a gente acha que está tudo bem, mas que a gente está se perdendo nos mínimos detalhes. Entenda um negócio. Se tu não tem prazer de estar na casa de Deus, se tu não tem alegria de estar aqui na casa de Deus, já começa um movimento de Satanás para te tirar da casa de Deus. Aconteceu um episódio uma vez, que eu preciso contar isso, é rapidinho. Eu estava saindo aqui um dia do círculo de oração, já tem um tempo, antes da pandemia. E uma irmã que estava na igreja, ela não está mais hoje. Ela saiu daqui meio que correndo para ir embora. Ninguém me disse nada, ela não me disse nada. Imagino que tem alguns anos, uns 4, 5 anos. Naquele momento, no meu coração, eu entristeci. Eu entristeci. Era como se naquele momento o Espírito Santo dissesse assim, olha, ela não tem prazer de estar aqui. Ela não tem prazer de estar aqui. E naquele dia, como eu gosto muito da pessoa, eu fiquei muito triste. Porque era como se o Espírito Santo dissesse assim para mim, daqui a pouco ela sai daqui, porque ela não tem prazer de estar aqui. E foi isso que aconteceu. Então, por isso que sempre que eu posso falar para os jovens, para qualquer pessoa, eu falo, aprenda a amar a casa de Deus. Porque a gente precisa de concreto. Às vezes só o sobrenatural, só aquilo que a gente não consegue ver, não é suficiente para nos ajudar a permanecer. Por isso que a igreja é importante, porque a gente encontra as pessoas, a gente relaciona com as pessoas e ali a gente cria vínculo. Como eu falei, nós somos um ser social. O batismo de Cristo e do Espírito. Estamos finalizando. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse, recebereis o dom do Espírito Santo. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Lembra que Jesus, quando ele subiu ao céu, Jesus veio, morreu na cruz, explicou tudo para os discípulos como é que ia ser, como é que ia acontecer. Morreu, os discípulos ficaram meio dispersos, achou que tinha acabado tudo, mas depois ele volta, os discípulos entendem que ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele permanece por um tempo aqui na terra, ensinando de novo, falando de novo, explicando de novo. E aí ele diz para os discípulos que ele precisa ir, porque se ele não for, o Consolador não viria, né? E quem é o Consolador? O Espírito Santo. Ele diz o quê? Aquele que estará com vós todos os dias até a consumação dos séculos. Então a origem da igreja, ela se dá com uma proposta, a forma que Jesus falou. Eu estou tentando encontrar uma palavra que ajude vocês a entender bem. Imagine que Jesus veio, morreu, e quando ele tem que ir, os discípulos querem que ele fique, ele tem que ir. Aí ele, para consolar os discípulos, ele diz assim, olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. E aí ele explica para os discípulos que eles têm que ir para um lugar e esperar lá, né? Até que do alto seja revestido de poder. Quem foi que foi para lá? Aqueles que já tinham crido em Cristo e ficou ali preparados, esperando, obedecendo o que Jesus tinha mandado. Ali eles são revestidos de poder e aí eles são
começa ali o quê? A origem da igreja. Então, a origem da igreja, ela surge debaixo de obediência e em organização, e em comunidade, em mais de um. E a partir daí, é dito que ele sai 2 em 2 e começa a pregar a palavra de Deus. Então, o que eu aprendo com isso e o que eu quero estar deixando agora para a gente estar encerrando nessa noite? Nós precisamos compreender que se eu sou crente, se eu compreendi que Jesus morreu na cruz por mim, eu preciso entender que a igreja do Senhor na terra foi um projeto idealizado por Deus. Não é uma instituição humana, ela é uma organização humana, mas ela também é uma instituição divina. E eu preciso saber disso para que eu possa defender a igreja do Senhor. Eu quero lembrar a vocês que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas fazem parte de qualquer movimento. E elas defendem, e ela veste a bandeira, e ela coloca nas redes sociais, e elas defendem muito a instituição que faz parte e o grupo que faz parte. E muitas vezes, por ter as igrejas está sido muito... muitas pessoas falando mal da igreja, a gente ou alguém fica com vergonha de defender a bandeira da igreja. Mas nessa noite é tempo da gente lembrar que se a igreja ela é uma instituição divina, se a igreja é um projeto sonhado por Deus, eu preciso amar a igreja e eu preciso defender a igreja. Eu não vou defender o quê, gente? O erro de alguém na igreja, mas a igreja, a instituição de Deus na terra, eu preciso entender que eu faço parte e eu preciso defender. A outra coisa que eu quero fechar é dizer o seguinte: é preciso que a gente saiba, que a gente relembre que a igreja surge no Novo Testamento. E a igreja surge no Novo Testamento a partir do momento que Jesus vai, manda o Espírito Santo e diz: agora se reúnem, agora se organizam. Enquanto no Antigo Testamento a igreja era formada, não aparecia o nome de igreja, e sim reunião e organização, nós fomos privilegiados. Porque deixou de ser o povo de Israel e agora qualquer pessoa, qualquer povo, de qualquer cor, de qualquer nação, que crê que Jesus morreu na cruz, que crê que Jesus é Filho de Deus, ele passa a fazer parte da igreja de Cristo na terra. Mas para permanecer fazendo parte da igreja de Cristo na terra, se fortalecendo em Deus na terra, eu preciso amar a igreja sendo o projeto de Deus, amém? Eu quero pedir aos irmãos que não deixem de participar da escola bíblica. Porque quem participa da escola bíblica, não é porque o irmão está ensinando, que ensina bem não, coitado da irmã. É porque a lição, Deus escolheu pessoas que estudou e que traz informação para a gente, que muitas vezes, lendo sozinho a Bíblia, a gente não consegue saber, aprender. E outra coisa, nós somos privilegiados. Como eu falei, nossa igreja tem umas 100 pessoas, 98, 100 pessoas matriculadas na classe de adultos. E seja tu fazer parte dessa classe. E nós possamos chegar no final de 2024 e dizer que Iraquara tem uma classe de adultos com 150 participantes. Vocês creem nisso? Eu creio em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Eu quero passar para... irmão. Glória a Deus. Vou fazer esta palavra para o meu coração, para o coração. É bom cada dia nós aprender de Jesus. Ele disse: aprender de mim, que sou humilde, de uma ligação e voz de um volto. E que nesta noite você não tem aquele prazer, que não tem aquela saudade, vim para a igreja, peço ao Espírito Santo para renovar quando você recebeu Jesus como o único Senhor e Salvador da tua alma. Nesta noite, nosso amigo que ouviu esta palavra, que deseja fazer parte desta igreja, aceitando Jesus como o único Senhor, Salvador da tua alma, está aberta a oportunidade para que você seja filho de Deus pela palavra, que todo deseja para ir ao céu, mas para chegar ao céu tem de entregar a vida para Jesus, obedecendo a sua palavra. Chama o irmão Isaac aí, por favor, irmão. Irmão Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Os tempos estão passando
O sinal está se cumprindo. E já estamos esperando qualquer momento de Jesus buscar a sua igreja. Mas ainda Ele está te dando tempo. Louvado seja Deus. Para que você se arrependa. Para que um dia você vá morar na Rua de Ouro. Lugar de descanso, lugar que não tem sofrimento, não tem desespero, só paz. Esta noite uma oportunidade, pode ser a única oportunidade. Nós não te garantamos que você vai receber outra oportunidade, porque pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se o silêncio diz que não tem, e que Deus te deu outra oportunidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem lanche ali para vender. Louvado seja Deus e nosso irmão Isaac. Pode ler a carta aqui do irmão e fazer oração. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Carta de mudança da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O irmão está aí, a carta? Salvador, né, irmão? Eu vou apresentar aqui, depois passar para o pastor. O que a igreja tem a dizer ao nosso irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós vamos estar orando em nome de Jesus, agradecendo a Deus por este culto. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer por esta grande oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede. Meu Deus, em nome de Jesus, te peço que continue abençoando a vida da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nos dê um retorno abençoado, meu Deus, um descanso tranquilo nesta noite. E em nome de Jesus, meu Deus, continue nos dando força para permanecermos na tua presença. Fique conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo estejam com todos e todos digam. Meu Deus, por esta palavra para o meu coração, para o coração. É bom cada dia nós aprender de Jesus. Ele disse aprender de mim, que sou humilde, uma ligação e voz dos outros. E que nesta noite você não tenha aquele prazer, que não tenha aquela saudade, vim para a igreja, peço ao Espírito Santo para renovar quando você recebeu Jesus como o único Senhor e Salvador da tua alma. Nesta noite, nosso amigo que ouviu esta palavra, que deseja fazer parte desta igreja, aceitando Jesus como o único Senhor, Salvador da tua alma, está aberta a oportunidade para que você seja filho de Deus pela palavra. E todo deseja para ir ao céu, mas para chegar ao céu tem de entregar a vida para Jesus, obedecendo a sua palavra. Então, meu irmão Isaac, aí, por favor, irmão Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Os tempos estão passando, o sinal está se cumprindo, e já estamos esperando qualquer momento de Jesus buscar a sua igreja. Mas ainda Ele está te dando tempo. Louvado seja Deus, para que você se arrependa, para que um dia você vá morar na Rua de Ouro, lugar de descanso, lugar que não tem sofrimento, não tem desespero, só paz. Esta noite uma oportunidade, pode ser a única oportunidade. Nós não te garantamos que você vai receber outra oportunidade, porque pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se o silêncio diz que não tem, e que Deus te deu outra oportunidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem lanche ali para vender. Louvado seja Deus e nosso irmão Isaac. Pode ler a carta aqui do irmão e fazer oração. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor.
Glória a Deus. Carta de mudança da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O irmão está aí, a carta? Salvador, né, irmão? Eu vou apresentar aqui, depois passar para o pastor. O que a igreja tem a dizer ao nosso irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós vamos estar orando em nome de Jesus, agradecendo a Deus por este culto. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer por esta grande oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede. Meu Deus, em nome de Jesus, te peço que continue abençoando a vida da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nos dê um retorno abençoado, meu Deus, um descanso tranquilo nesta noite. E em nome de Jesus, meu Deus, continue nos dando força para permanecermos na tua presença. Fique conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo estejam com todos e todos digam: